Você sabia que os gladiadores, os guerreiros mais temidos de Roma, eram conhecidos como comedores de cevada? Antes de revelar por que esse apelido era ao mesmo tempo um insulto e um símbolo de poder, pense comigo em algo mais curioso. Por que os homens mais brutais do Império Romano, aqueles que enfrentavam leões e ursos diante de 50.000 pessoas, comiam comida de pobres? Era ignorância, punição, ou havia algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores das arenas de Roma? A resposta está enterrada em ossos, em cinzas de plantas e em uma ciência que Roma descobriu sem microscópios ou laboratórios. Uma ciência que transformava homens comuns em máquinas de guerra. E tudo começava com um pão, mas não um pão qualquer. Um pão que carregava segredos que a arqueologia moderna só conseguiu decifrar há poucas décadas e que muda como vemos a força e a sobrevivência. Se você quer descobrir o que realmente alimentava os gladiadores e por que isso importa até hoje, fique comigo. Essa história vai além do Coliseu. Roma, século I depois de Cristo. O Coliseu se ergue como um gigante de pedra e sangue, com espaço para 50.000 pessoas. Ali, homens lutavam, mas não eram apenas guerreiros, eram investimentos. Cada gladiador representava uma fortuna para seu dono, o lanista. Alguns eram escravos de guerra, outros prisioneiros condenados. Havia até cidadãos livres seduzidos pela fama e o dinheiro fácil da arena. Eles treinavam em escolas chamadas ludi, onde aprendiam a lutar e sobreviver. E sobreviver em Roma começava muito antes da espada. Começava a mesa. Um gladiador morto era prejuízo. Treiná-lo custava caro, vesti-lo, armá-lo e mantê-lo vivo exigia planejamento. Os romanos aplicavam à alimentação dos gladiadores a mesma lógica militar que usavam nas guerras e construções do império. Enquanto a elite romana banqueteava com pães brancos, carnes e vinhos, os gladiadores comiam algo simples e desprezado. Algo que parecia inferior, mas escondia um conhecimento milenar sobre força e resistência, e esse alimento tinha um nome: cevada. Eles eram chamados de hordearii, os homens da cevada. O apelido soava como insulto, mas era símbolo de orgulho entre os guerreiros. A cevada era vista como comida de pobres e de animais. Os ricos preferiam o trigo claro e refinado, considerado nobre e superior. Soldados que falhavam em batalha eram punidos com rações de cevada no lugar do trigo. Era humilhação. Era dizer, você falhou. Mesmo assim, os gladiadores comiam cevada todos os dias. Por quê? Não era descuido, era estratégia. A cevada os tornava mais fortes. Eles diziam, pão pesado, punho forte. E de fato o pão era denso, compacto e escuro. Cada mordida lembrava a terra que o sustentava. A densidade não era acidental. A cevada liberava energia lenta e constante, perfeita para quem lutava sob o sol diante de milhares. Rica em fibras, magnésio, fósforo e vitaminas do complexo B, a cevada ajudava músculos, ossos e inflamações a se recuperar. Para homens feridos e exaustos, isso era questão de vida ou morte. O pão de cevada era simples, eficaz e essencial para sobreviver. A receita era simples: farinha de cevada moída, água, sal e às vezes um pouco de azeite ou vinagre, sem fermento, denso e terroso. Não era saboroso, mas eficaz. Alguns gladiadores adicionavam alho ou ervas à massa, buscando força e proteção antes dos combates. Mas o pão era apenas parte da história. Escavações arqueológicas em cemitérios de gladiadores revelaram segredos impressionantes. Éfeso, na Turquia, início dos anos 2000. Arqueólogos encontram esqueletos com marcas de ferimentos, fraturas e cortes profundos. A análise química dos ossos revelou níveis altos de estrôncio e cálcio, indicando uma dieta rica em vegetais, leguminosas e grãos. O cálcio intrigava os cientistas. Não havia leite suficiente na dieta romana para explicar os resultados. A solução estava em textos antigos. Médicos romanos registraram uma prática curiosa. Gladiadores bebiam uma mistura de vinagre com cinzas de plantas queimadas. As cinzas eram ricas em cálcio. Dissolvidas em vinagre ou água, formavam um tônico mineral que fortalecia ossos e acelerava a recuperação. Eles bebiam esse líquido após o treino ou antes de dormir. O resultado? Corpos fortes e resistentes, capazes de suportar ferimentos constantes. Sem laboratórios, apenas observação e experiência. Roma dominava a ciência da sobrevivência. Comer e viver eram estratégias de guerra.
Além da cevada e da bebida de cinzas, os gladiadores consumiam feijões, lentilhas, grão de bico, figos e tâmaras secas. Esses alimentos ofereciam energia lenta e nutrientes essenciais. O azeite era usado tanto na comida quanto em massagens terapêuticas. Carne era rara. A dieta dos gladiadores era quase vegetariana, mas surpreendentemente equilibrada e rica em minerais e proteínas vegetais. Eles comiam para lutar, para sobreviver e vencer. A alimentação era parte do treinamento, uma arma invisível dentro das arenas. Mas havia também crenças e rituais. Antes de combates, alguns gladiadores mergulhavam o pão em vinho ou mel como oferenda aos deuses. Outros acreditavam que comer o pão quente trazia sorte. Os veteranos criavam suas próprias receitas e adicionavam alho à massa. Diziam que o alho afastava maus espíritos. Hoje sabemos que ele combate inflamações e infecções, mostrando sabedoria na prática antiga. Alguns jejuavam acreditando que a fome aguçava os sentidos. Outros evitavam carne, dizendo que deixava o corpo lento e pesado. Dentro das escolas de treino, o pão era moeda de troca. Gladiadores experientes negociavam por armas, informações e favores. Fora das arenas, soldados e escravos também comiam pão de cevada. Roma desprezava o grão, mas dependia dele para sustentar o império. Com o passar dos séculos, o pão de cevada desapareceu, substituído pelo trigo refinado e pelas farinhas brancas das elites. Mas nos tempos modernos, ele volta às padarias artesanais da Itália, Grécia e até do Brasil, símbolo de um passado de força e simplicidade. Nutricionistas chamam a cevada de superalimento. Ela regula o açúcar no sangue, fortalece o coração e melhora a digestão. Tudo o que os gladiadores sabiam por instinto, hoje a ciência confirma. Comer simples era o segredo da força e da resistência. A alimentação dos gladiadores era também um ritual. Comer era parte da preparação espiritual e psicológica para a luta. Cada pedaço de pão representava fé e resistência. Era a ligação entre corpo e espírito antes de enfrentar a arena mortal. Antes dos combates, alguns mergulhavam o pão em vinho como bênção. Outros o comiam em silêncio, olhando para o céu de Roma. Os mestres dos Ludi incentivavam rituais pessoais. Diziam que a força de um gladiador vinha tanto da mente quanto da comida. Nos campos de treino, o pão também tinha valor de troca. Gladiadores podiam negociar por rações extras em troca de armas ou conselhos. O pão tornou-se símbolo de poder entre eles. Fora das arenas, soldados comuns comiam o mesmo alimento para ganhar energia. Roma desprezava a cevada em público, mas dependia dela para alimentar suas legiões e manter seu império em movimento. Hoje, o pão de cevada quase desapareceu das mesas modernas. O trigo refinado e as farinhas brancas dominaram o mundo. Mas nos últimos anos, o resgate de receitas antigas e grãos originais trouxe a cevada de volta como símbolo de saúde. Padarias artesanais voltam a produzir pães densos e rústicos, semelhantes aos que sustentavam gladiadores há 2 milênios. Nutricionistas modernos confirmam: a cevada é rica em fibras, controla o colesterol e ajuda o coração e o intestino. A dieta romana dos gladiadores, baseada em plantas e grãos, é hoje considerada uma das mais equilibradas e sustentáveis do mundo. Quem diria que os guerreiros mais temidos de Roma comiam como atletas modernos que buscam longevidade e performance? O pão de cevada, esquecido por séculos, ressurge como lição de simplicidade, resistência e sabedoria ancestral. O verdadeiro segredo dos gladiadores não estava nas armas, mas no que colocavam dentro do corpo antes da luta. Comer era sobreviver, e sobreviver era vencer. O pão denso e escuro guardava o poder da disciplina e da fé. Na cevada havia energia que durava. Nas cinzas, o cálcio da reconstrução. Nos rituais, o espírito que não se quebrava. Tudo era parte de uma ciência antiga, feita de prática e observação. Roma entendia a nutrição como estratégia de guerra. Hoje, ao redescobrir o pão dos gladiadores, redescobrimos também a ideia de que a força nasce da simplicidade. Os gladiadores nos lembram que o corpo humano não precisa de luxo, apenas de equilíbrio, energia limpa e propósito. Na arena da vida moderna, talvez sejamos nós os novos combatentes, e o que colocamos à mesa define nossa vitória. A lição do pão romano permanece. A verdadeira grandeza não vem do luxo, mas da resistência e da conexão com a terra. Enquanto o público romano vibrava por sangue e glória, o verdadeiro triunfo acontecia silenciosamente na cozinha das escolas de treino.
Ali nascia a base da força dos gladiadores, moldada com grãos humildes, azeite e o saber transmitido de guerreiro a guerreiro. O pão de cevada era o elo entre a terra e o corpo, entre o alimento e a fé, entre a sobrevivência e a eternidade de Roma. Cada mordida carregava o peso da história e o gosto da coragem. Era o combustível de uma civilização construída sobre disciplina. Hoje, quando buscamos dietas milagrosas e soluções rápidas, esquecemos que o segredo da força pode estar na simplicidade ancestral. Os gladiadores provaram que comer bem não era luxo, mas sobrevivência, e o pão era sua maior arma, moldando corpos e destinos. Eles entenderam que a comida podia ser mais poderosa que a espada. Um alimento certo podia decidir quem viveria outro dia. A cada combate, a cada vitória, o pão se tornava símbolo da resiliência de Roma e da inteligência do corpo humano. O império pode ter ruído, mas as lições de seus guerreiros permanecem. Comer para vencer. Simples, direto e atemporal. O pão dos gladiadores não era apenas comida, era fé e estratégia. Era a ponte entre a fome e a glória, entre a dor e o triunfo. Na arena, o pão representava a esperança. Fora dela, era a vida. Era o símbolo da força que brota das coisas mais simples. A cada luta, o pão de cevada mostrava que o corpo humano podia ser moldado pelo que consome e o espírito pelo que acredita. Hoje talvez devêssemos olhar para trás e aprender com Roma que a verdadeira vitória começa naquilo que escolhemos comer. O pão dos gladiadores era alimento e lição. A simplicidade que alimentava guerreiros é a mesma que pode nos fortalecer agora. Em cada grão de cevada há uma história, em cada migalha um eco do Coliseu. A força antiga ainda vive em nossas mesas. Que o pão seja lembrado não apenas como comida, mas como símbolo do poder da disciplina e da sabedoria humana. O pão dos gladiadores alimentava corpos, mas também o espírito de uma civilização que via glória na simplicidade e fé na força. Se o passado nos ensina algo, é que o que colocamos em nossos pratos molda quem somos, o que sonhamos e o que conquistamos. Então, da próxima vez que comer um pão quente, lembre-se dos homens que lutaram com coragem e cevada nas veias. Que o pão seja sempre denso e o coração sempre forte, pois a força dos gladiadores ainda vive em cada refeição consciente. Este é o legado do pão do Coliseu, a história que alimentou guerreiros e ainda inspira quem busca vencer com propósito. Da terra à mesa, da luta à vitória, o pão dos gladiadores continua sendo um lembrete de que o simples também é grandioso. E assim termina a história do pão que alimentava heróis, o alimento que provava que a verdadeira força vem da alma e do trabalho. O pão dos gladiadores, a dieta do Coliseu, o sabor da glória romana que sobrevive até hoje no coração da humanidade.